No ano passado, Portugal foi o sexto país da União Europeia com mais área agrícola destinada a produtos biológicos, segundo dados do Eurostat. No mesmo sentido, nos últimos anos, o número de produtores aumentou de cerca de 6 mil para mais de 13 mil, acima da média da União Europeia. O que significa, afinal, ser biológico e orgânico. O que distingue estes produtos dos convencionais? Como se pode ser mais sustentável tanto na produção como no consumo? São temas que vamos abordar nesta segunda talk realizada em parceria entre o Intermarché e a CMTV. Para isso, contamos com a presença de Pedro Horta, da Associação Zero, uma ONG da área do ambiente, Bruno Neves, que é produtor do Intermarché e produz alface na zona de Mafra, e o chefe Rodrigo Castelo, que é proprietário do restaurante Ao Balcão em Santarém, foi chefe do ano em 2024, Garfo de Ouro e tem uma estrela Michelin e uma estrela verde. Aos três, muito obrigada pela vossa presença aqui. Pedro, começando por si, o que é que significa biológico hoje em dia? Depende de onde, a partir de que momento é que olhamos para o que é a agricultura biológica. A agricultura biológica é um movimento antes de ser regulamentado, portanto, acaba por ser uma, uma filosofia, uma forma de produzir, às vezes até caracterizada como uma forma de estilo de vida. Mas aqui na Europa e noutros países existe legislação própria que regulamenta quais são as práticas e quais são os requisitos dos produtos biológicos. Portanto, para nós, consumidores, que vamos a uma superfície e compramos os produtos, é isso que significa ser biológico, é um conjunto de normas que são cumpridas pelo produtor e por toda a cadeia, que certifica que aquele produto, por exemplo, não tem um uso de pesticidas de síntese, nem um uso de fertilizantes de síntese na sua cadeia. E que outras características, além da não utilização de pesticidas, é que devem ter os produtos biológicos? A produção biológica, em geral, deve usar aquilo que são os recursos naturais da própria exploração para conseguir produzir e usar aquilo que se chama regulação natural para fazer o controle biológico do que podem ser os patogénicos, pestes e pragas e outro tipo de práticas, seja mecânicas ou de diversificação de culturas, para evitar que as doenças ocorram na cultura. Normalmente existe também uma grande exigência naquilo que é o bem-estar animal, no que toca à produção de carne, por exemplo. E toda a cadeia de produção biológica deve estar rastreada se houver produtos que vêm de fora da exploração, mas em geral, se conseguir, toda a produção depende apenas dos recursos da própria exploração. Bruno, no seu caso, é produtor de alface na zona de Mafra. Na sua perspectiva e da sua experiência, a procura por produtos orgânicos ou biológicos está a aumentar? Ah, eu faço uma agricultura, não estou integrado numa agricultura biológica, não tenho qualquer tipo de certificação, mas tenho uma grande preocupação pela sustentabilidade e é essa a grande motivação, é essa a nossa filosofia. E estamos a falar de uma sustentabilidade ambiental, porque eu acho que nós temos que pensar no futuro e de quem vai habitar o nosso planeta e as nossas terras nos nossos filhos, nos nossos netos, mas também depois a parte da sustentabilidade ao nível da própria segurança alimentar, da redução do impacto que nós podemos ter na saúde do próprio consumidor. Essas foram as motivações que me moveram ao longo dos anos, desde 2014 para partir de uma agricultura convencional, com o uso de químicos, como estávamos a falar, para uma agricultura um bocadinho mais completamente neste momento biológica, porque por exemplo, o ano passado, por exemplo, nós não aplicamos inseticidas, fungicidas, herbicidas. Houve ali um mês em que fiz uma ou duas aplicações, mas para quem conhece a agricultura isso não é possível. E estamos a falar de uma agricultura intensiva que torna tudo ainda um pouco mais complexo. Pegando a sua A questão, motivação foi sobretudo sua, pessoal, e não por uma pessoal, questão de negócio ou de não. mercado. A motivação é pessoal.
porque eu antes de estar ligado à agricultura tive numa instituição, num hospital, como terapeuta ocupacional durante um ano e acompanhei vários casos de pessoas em fase terminal, algumas com cancro e outras patologias. E isso mexeu comigo, mesmo a minha própria mãe também passou pela mesma situação, portanto é algo que a mim me marca muito e eu acho que o agricultor tem que sentir a responsabilidade e temos de ser responsáveis. Não podemos negligenciar que as nossas ações podem ter efeito nos outros. Agora, pegando um bocadinho na sua questão, eu acredito que cada vez mais as pessoas preocupam-se com a sustentabilidade. E acho que seja orgânico ou seja outro meio de agricultura sustentável, acho que é uma tendência e acho que todos nós nos devemos preocupar em seguir este caminho. Chefe Rodrigo Castelo, também sente essa tendência nas pessoas que procuram o seu restaurante? Há mais apetência para a sustentabilidade? Claramente, claramente. E o cliente é muito informado. Eu sinto muito isso e ainda para mais depois de nós termos sido galardoados com a Estrela Verde, o cliente que nos entra é bastante informado e vem à procura dessa sustentabilidade e acima de tudo de saúde. Falarmos de saúde, porque este tipo de agricultura aporta saúde, não é? Aporta saúde ao cliente. A mim aporta muito valor porque trabalho uma matéria-prima bastante melhor. Depois é só respeitá-la e não estragar, mas acima de tudo é também passar esta mensagem que se uma agricultura biológica, no entanto eu trabalho também bastante com uma quinta que faz agricultura regenerativa e isso é ótimo para podermos passar esta mensagem ao nosso cliente que os nossos produtos vêm, estamos a falar desta agricultura, há mais saúde no solo, há mais saúde na planta, logo se nós não estragarmos, vamos dar mais saúde ao cliente também. E como é que se nota a sua sustentabilidade no seu restaurante? Que exemplos é que existem à mesa? Ser sustentável já está tão entranhado em nós, eu gosto de dizer nós porque somos uma equipa, nós não pensamos, já estamos formatados assim, e então já nem conseguimos pensar de outra forma. E ser sustentável à mesa é um leque tão grande de coisas e desafios diários que a mim dá-me um certo gozo, à minha equipa, que não posso lhe dar um ou dois exemplos, ou três, ou mais, mas começa assim, primeiro, por também procurarmos o agricultor que é sustentável e o produtor que é sustentável. Começa logo aí, a cadeia começa aí. Depois nós num restaurante num produto, num peixe, tentar utilizá-lo ao máximo. Posso dar o exemplo para mim, do que é o mais preocupante no peixe, que é o siluro, que é o maior predador do rio e que come todas as outras espécies nativas. Então a nós cabe-nos criar uma economia em torno do silúrio e tentar elevar o produto. E depois o que sobra do silúrio, que nós não conseguimos aproveitar mesmo, porque noutros peixes nós aproveitamos peles, espinhas, tudo, inclusive os olhos para fazer crocantes e essas coisas, e as camas para fazer crocantes. No silúrio nós o que não conseguimos aproveitar vai para fazer pó. Já foi tentado na agricultura usar esse pó, mas depois além de ficar muito caro, porque tinham que hidrofilizar e não poderia ser em pó para ser bom. Então o que se está a fazer agora vem a farinha, alimenta grilos e tenebres, e depois dos tenebres fazemos outra vez pó e incorporamos no pão. Esta é a nossa forma de fechar o ciclo. A nível A verdadeira economia circular. Sim, a nível do lixo que nós geramos todos os dias, nós tentamos mesmo pesar o lixo quase sempre e ver o que é que estamos a fazer, que acho que essa é uma grande responsabilidade. O pouco lixo orgânico que nos sobra, entre 3 a 4 quilos diários, nós devolvemos ao solo. Pronto, este lixo, fazem compostagem. Acho que é muito básico, mas é o que fazemos. Na água, temos de estar muito atentos à falta de água e então tentamos ir às plantas que nós dizemos que são espontâneas, que nascem espontâneas,
e que depois podem embelezar os nossos pratos, porque os nossos pratos, numa gastronomia que eu gosto de dizer, que não gosto de dizer fine dining, não, gosto de dizer que o nosso restaurante é um restaurante gastronómico, e numa gastronomia destas, claro, não somos fundamentalistas, quando não temos estas plantas que nascem espontâneas, recorremos a outras que necessitam de água, que é E também tem tentado cozinhar micro-ervas. com menos água. Sim, tenta-se tentar. Há várias técnicas, como recorrer a uma panela de dupla pressão. Ou há aquele estigma que quem cozinhava com a panela de pressão era a avó e a mãe. Nós no balcão também cozinhamos, temos uma que é a oca ou dupla pressão. Não temos que aportar tanta água depois ali, é retirar o máximo sabor do alimento e tentar recorrer. Depois há várias coisas que no restaurante nós conseguimos as águas que lavam o chão irem depois para os banheiros, entre outras coisas, não é? Queremos desenvolver um guardanapo que seja totalmente biodegradável, porque aí estamos a poupar água na lavagem dos guardanapos, não é? Também. E a água que servimos é uma água filtrada e recorremos a. São coisas que eu acho que quem está sensível a isto e na restauração já todos adotámos. Na limpeza da cozinha também não ter muitos químicos nem neste caso os detergentes serem todos biológicos, mas utilizar até agora há uma técnica nova que é o ozono para limpar e desinfetar bancadas e assim não recorremos a tanta água. Ficam aqui inúmeros exemplos. Pedro Horta, importa perceber aqui uma distinção até para quem nos vai ouvir e para o consumidor em geral. Orgânico e biológico. É a mesma coisa ou não? Não. Nós aqui em Portugal adotámos o termo biológico para caracterizar este modelo de produção que está regulamentado e que tem um sistema de certificação. Orgânico, normalmente nos países anglófonos, ouvimos Organic Agriculture, é semelhante à mesma certificação, mas cá em Portugal, se aparecer o termo orgânico, não significa a mesma coisa, ou pode E até pode mesmo ser só significar. marketing? Pode ser só Pode marketing? ser greenwashing. Pode ser greenwashing, Sim, ok. sim. E, Para quem não sabe, greenwashing é uma forma de uma marca, uma empresa, um produto parecer mais verde, mais fazer ecológico do que é alegações, no fundo, na realidade. fazer alegações que não pode provar, no fundo. Mas agora, desde 2024, há uma diretiva europeia que tenta. Nós ainda não transpusemos para a legislação nacional, mas esta diretiva vai tentar atacar a rotulagem enganosa, ou pelo menos alegações que não são comprovadas, como a questão da compensação de carbono, neutro em carbono, ou por aí que também já começa a aparecer no mercado algumas alegações que depois não têm um sistema de certificação ou não têm uma forma de responsabilização e de monitorização daquilo que está a ser alegado. Que é o caso dos produtos orgânicos, também não têm rótulo específico e podem estar a alegar que são, Sim, não orgânico sendo. ou ecológico às vezes aparece também. No caso de Espanha, a agricultura ecológica é agricultura biológica. Adotaram essa terminologia para descrever a rotulagem. No nosso caso, aparecer um selo com agricultura ecológica, normalmente não há maneira de comprovar que de facto existe algum valor ecológico daquele produto que está assim rotulado. Portanto, em caso de dúvida, é melhor desconfiar, ter cuidado para o Agricultura consumidor em geral. biológica, existe um sistema de certificação, existe controle, e existe um conjunto de normas que são comuns a toda a União Europeia. Bruno Neves, no seu caso, tendo em conta a produção de alface e as suas preocupações com sustentabilidade, o que é que isso implica na sua produção? Já deu há pouco o exemplo que quase não usa pesticidas, mas para além disso, o que é que faz mais? Trabalhar nesta metodologia, nesta filosofia, exige pensar toda a exploração do zero. Não se pode pegar em nada. O exemplo onde nós começamos, começamos em 2010 com uma prática muito simples que foi deixar de queimar ervas com os herbicidas nas bordaduras da exploração. É uma prática que, se nós formos analisar quem trabalha segundo outros valores, a primeira coisa que vão fazer é que, antes de ir para o ar livre ou em redor das estufas, a primeira coisa que fazem é queimar as ervas. Porque se entende que as ervas são uma fonte de problemas. Portanto, a exploração tem que ser vista como um todo. Temos que pensar que existem uma série de soluções que nos são dadas e que nós conseguimos, com trabalho e conhecimento e com estudo,
uh, refinar a nosso favor. Começou com essa em 2011, começou com a compra de auxiliares em 2014. Todos os anos estamos a integrar a utilização de culturas de rotação para integrar para melhorar a qualidade do solo. O estudo de bandas ecológicas para conseguirmos reter auxiliares. Qualquer pessoa que vá à nossa exploração Quando diz neste momento, auxiliares, peço desculpa pela são pergunta. insetos. Isso é uma... Peço desculpa. É Nós o meu estamos muito papel, habituados. é o meu papel enquanto Claro. jornalista estar aqui a E faz fazer muito a bem. tradução e trocar por miúdos para que toda a gente entenda. E faz muito bem. Em agricultura, quando se fala de auxiliares, estamos a falar de insetos, ou micro-organismos, ou mesmo mamíferos, em que têm um efeito benéfico sobre a cultura. Ok. E que são responsáveis por equilibrar todo o sistema. Para se perceber, quando nós pegamos no exemplo há pouco de queimar todas as bordaduras dos terrenos com herbicida, nós estamos logo à partida, antes de começar, a desequilibrar todo o sistema. Depois não podemos querer ter este resultado. Mas pronto, é preciso também ter alguma capacidade de análise, é preciso investir nessa capacidade de análise, Algum conhecimento também. é preciso conhecimento. Sim. Chefe, há pouco dizia que tudo isto começa logo, o ser sustentável no seu restaurante começa logo no início da cadeia de distribuição. Como é que fez esse exercício? Como é que foi comprovar que as pessoas que o fornecem são de facto sustentáveis? Eu há uma coisa que adoro, é visitar os produtores. Portanto, Eu foi acho- confirmar com os seus próprios olhos, no fundo. Não, e eu, enquanto cozinheiro, a maior fonte de inspiração é os produtores, porque eles conhecem o produto melhor do que eu, e eu aí consigo tirar a melhor rentabilidade do produto em si, e a interpretação que eu às vezes dou a um produto não é igual à de um produtor, e ajuda-me imenso a desenhar os pratos e a pensar neles. Portanto, como eu os visito, eu acho que não tenho nenhum produtor que não visite, portanto, eu tenho o cuidado de perceber logo, de facto, se as coisas são mesmo assim. E não fazia sentido de outra forma. Não é? Não Mas lá fazia está, sen- como dizia o Bruno, também teve que investir no seu conhecimento. Sim. E não faria sentido de outra forma. Aprender muito com eles e desenvolver até alguns produtos com eles, porque eu tenho esse bichinho de, às vezes, de querer fazer um produto ou outro, e nós no balcão há muitos produtos que nós fazemos, transformamos. Quem faz o produto é o produtor e depois nós transformamos. Ahm, e, e pronto, e acho que é uma coisa que me saiu naturalmente, porque eu gosto mesmo muito de aprender com eles, e então é fácil. Depois nós certificamos que de facto fazem uma agricultura na qual nós nos identificamos e achamos que nos traz mais riqueza, não é? Pedro, há pouco falava do risco de greenwashing, desta suposta confusão entre ser biológico e orgânico. Como é que um consumidor, quando vai ao supermercado, a uma grande superfície, pode ter a certeza absoluta que está a comprar um produto biológico? O que é que ele deve procurar, o que é que ele deve ver? Deve ver o rótulo da agricultura biológica da União Europeia. Que é um rótulo que se parece com uma folha, não é? Sim, sim, e tem as estrelinhas dos Estados-membros da União. Portanto, isso é garantia que foi certificado e que é biológico e que pode E confiar. ter em conta que existe uma outra variação do rótulo, que é quando a exploração que produz o produto está em conversão. O que é que significa estar em conversão? Quando se inicia uma atividade num terreno que, por exemplo, o ano anterior não era agricultura biológica e houve uso de produtos de síntese, fertilizantes ou pesticidas ou algo assim, ou não se consiga comprovar que não houve uso naquela altura, então um produtor que quer ser produtor biológico vai ter que ter um período, normalmente são 3 anos, em que faz a conversão da sua exploração. E durante esse período pode produzir, pode vender, mas o selo é diferente e está lá explícito que está em conversão. É um bocadinho também aquela transição para a economia verde pelo qual muitas empresas estão, de vários setores, Há estão um a passar. período de ajuste. Os produtores sabem que, de facto, às vezes, quando vão para um terreno, nem sabem bem o que é que herdaram, então muitas vezes têm que investir imenso para conseguir corrigir aquilo que foi mal feito. E de facto este período de conversão é importante para dar garantias ao consumidor, e a conversão também é apoiada com fundos comunitários, porque de facto é importante
haver um apoio até às vezes maior do que para manter a produção em modo de produção biológico, porque é esta correção do sistema ecológico, às vezes correção do solo, há investimentos para infraestruturas e novas práticas, que é necessário fazer até conseguir atingir um sistema agrícola que consiga ter algum mecanismo de autorregulação que evite o uso sistemático de pesticidas. Bruno Neves, ia mesmo ao encontro aqui da minha próxima pergunta, que é, enquanto produtor de alface e tentando ter uma produção o mais sustentável possível, quais é que são os seus maiores desafios ou dificuldades? Os desafios são colocados diariamente. Isto, quem está na agricultura, seja ela convencional ou não, os desafios são colocados diariamente, mas eu acredito na agricultura biológica. Muitas vezes são, ou neste tipo de agricultura mais sustentável, muitas vezes são desafios mais intensos. Porque deixamos, quando se utiliza produtos de síntese para controlar determinadas... Mas isto é preciso fazer aqui uma referência. Eu não sou contra a utilização de produtos de síntese. E acho que os produtos de síntese podem e devem ser usados em determinadas situações muito específicas. Agora, sou contra uma utilização desmedida para conforto próprio dos produtos de síntese. Ou seja, existindo soluções naturais, o ideal é usá-las e não estar a recorrer a químicos. Isto para Mas simplificar um poderá, bocadinho. mas sim, exatamente, exatamente. E a Mas questão é, poderá, muitas vezes, desculpa, Sim, sim. é aquela Força, força. é a questão da aplicação sistemática, ou que chamamos de aplicação por calendário, que é um bocado evitar correções de estruturais e estar dependente do uso sistemático. isso são Também é um bolas de custo. neve. É uma bola de São neve. bolas de neve. Eu posso dar um exemplo. Há uma praga de alface que é muito difícil de controlar. É de alface e de inúmeras culturas, que são os afídeos. Ora, eu consigo ter... Eu tenho um técnico a monitorizar as minhas alfaces semanalmente para perceber o nível de praga e o nível de auxiliares que eu tenho. E eu já cheguei, ainda este ano, a ter alface em uma situação de praga completamente instalada e esperar o seu tempo e os auxiliares equilibram e na altura da venda não há, pura e simplesmente não há praga. Isto Portanto, no é fundo, a um natureza desafio. fez o seu papel. A natureza fez o seu papel e o ser humano tem que ter paciência. E na agricultura é preciso ter mesmo paciência. Há pouco tempo estado a falar, eu acho que a chave passa sempre pelo conhecimento. E o conhecimento tem que estar presente. É preciso desafios e dificuldades. É preciso haver soluções, ou seja, a agricultura biológica tem que ser atrativa aos fatores de produção também. Se não for atrativa, vai limitar a expansão desta modalidade. Mas quando diz atrativa, diz da perspectiva de negócio, De negócio, sim. deve ser rentável. Tem no que ser fundo. rentável. Porque é uma metodologia de trabalho também bastante mais arriscada. Porque eu posso ter, por exemplo, este ano há alturas que vendi o meu produto, vende-se ao quilo, e vendi o meu produto a um preço, ou seja, o valor da peça, considerando o peso do meu produto, tem menos valor, apesar de ser um produto com uma qualidade muito melhor, mas tem menos valor do que um produto em que se utiliza este tipo de soluções químicas. Porque consegue ter mais peso, consegue vender E então esta é outra dificuldade, porque as empresas têm que ter... Tem menos valor porque tem menos peso, portanto, e no seu entender deveria ser valorizado por ser um muito produto mais, sustentável muito mais, e muito mais. biológico. Acho que há necessidade de fazer um trabalho, não pelo agricultor, mas sim se calhar até por Mas organismos já públicos. estamos a falar ao nível da regulação. E divulgação. Regulação e divulgação ao consumidor final. Ou seja, que esteja disposto a pagar um bocadinho mais porque é um produto melhor. E que saiba diferenciar produtos. Porque muitas vezes um produto está 2 produtos à frente e não conseguem perceber a diferença. Tem que haver uma identificação, é certo. Mas muitas vezes se um produto tiver uma imperfeição que a nível de mercado pode ser pejorativa, o Uma consumidor... alface mais bonitinha ou uma alface um bocadinho mais... O consumidor se calhar vai pensar esta alface não está tão bonitinha porque alguma coisa está lá que não devia. E na realidade estamos a falar de às uma vezes é ao alface... contrário. É ao contrário. Algumas vezes consegue-se também ter muito bom resultado, não é?
Porque senão nós não éramos, se não tivéssemos bons resultados, não podíamos continuar no mercado, não é? Comercializar, claro, claro, claro. Chefe, falando aqui de informação e também de educação, é possível educar também os consumidores à mesa? Por exemplo, imagino que eu vou ao seu restaurante e me diz que o melhor prato é o siluro. Eu nunca comi. E se eu lhe dissesse, não, peixe de água doce, não sei se quer, também se educa quem vai a um restaurante? Sem dúvida que sim. Sim. No restaurante, a venda é feita pelos meus colegas de sala e sabemos todos que se nós introduzimos ali uma tendência logo de início, ou como nós vendemos, porque isso também se treina dentro de um restaurante, conseguimos, além de estar a educar a pessoa, levar a pessoa à compra daquilo que nós acreditamos. Não é? Aqui não se trata do que nós queremos, é aquilo que nós acreditamos. Eu, graças a Deus, eu trabalho num restaurante que é meu, é de autor. Eu poderia dizer que faço a cozinha que o cliente gosta, mas isto ao fim de 11 anos, não. Eu não faço a cozinha que o cliente gosta, faço aquela que eu acredito e que eu acho que as pessoas podem sair de facto também de lá agradadas. E como o meu restaurante tem tanta identidade, se para irem ao meu restaurante só podem comer aquilo que eu tenho para dar, que é o peixe do rio, ou animais velhos, de erva, e Mas às vezes podem existir ideias pré-concebidas, ou porque um animal velho tem uma carne mais dura. mais dura, ou porque o animal selvagem tem um sabor mais forte. Estou a falar de senso comum. Como é que isto se Que é o caso do desconstrói? javali, por exemplo. Nós trabalhamos muito o javali porque estamos no pulmão da agricultura, no Ribatejo e no coração, é isso que eu gosto de dizer. E eu tenho muita sorte de ser cozinheiro aqui, porque tenho de tudo. E o javali é explicar que trabalhamos, antes sangramos o javali, sangrar é, as pessoas imaginam logo uma faca a sangrar, não, nada disso, em água e gelo, de 24 a 48 horas, para lhe tirar todo o sangue que ele possa ter dentro da carne e também alguns odores, e depois é a forma como confeccionamos e como acreditamos. Nos peixes do rio, um dos casos é curamos os peixes todos, não há nenhum peixe que não seja curado, pelo facto que já sabemos bem que o peixe do rio é mais doce e dá-se em águas mais quentes, então o que queremos é com as curas trazer textura e salinidade. E acho que o cliente gosta de saber isto também, não é? Sem sermos muito maçadores, porque também temos que perceber que o cliente vai ter uma experiência e quer desfrutar, mas sem ser muito maçador, como passamos a informação? Isto treina-se e estuda-se, porque o que nós fazemos é real e temos um guião que eu e os meus colegas todos estudamos o guião e sempre que mudamos de carta estamos a mudar o guião, e é assim que passamos a informação. Agora, olhando um bocadinho para o futuro, já aqui nos nossos últimos minutos, Pedro, o futuro é necessariamente biológico? Eu só queria voltar um bocadinho atrás em relação àquela questão da qualidade dos produtos e o E do peso. preço? Do E do peso e do peso e do preço? preço. Do preço ao peso. E acho que às vezes existe uma certa confusão para que é que serve o alimento, não é? O alimento não será só para encher, portanto não é uma questão de massa só, é sobretudo uma questão de nutrição. E muitas vezes esta diferenciação dos produtos em termos do que é a densidade nutricional não é aparente nem na rotulagem, nem de forma alguma. Seria interessante haver mais investigação sobre que tipo de práticas, e claro, é muito contextual do próprio contexto edafoclimático, não é? Tanto sol e clima. Mas era importante saber essa informação até para o próprio consumidor poder escolher as coisas, não ao peso, porque se calhar pode-se comer 3 laranjas e não tem vitamina C e uma terá muito mais, dependendo da sua origem. E é um bocado injusto estar a vender à massa quando de facto nós queremos é nutrir-nos e uma alimentação saudável. Mas aí também teria que haver uma informação muito diferente ao nível da rotulagem, de forma a que o Sim, consumidor entendesse, o consumidor comum. muito mais comunicação e investigação que consiga correlacionar práticas locais e zonas de produção a determinada densidade de nutrição nos alimentos. Sim. E em relação também ao fator preço, há um bocadinho a ideia pré-concebida ou não que aquilo que é biológico é mais caro. E muitas vezes temos um consumidor que, por inúmeros fatores, vai à procura do mais barato. Como é que isto também se desconstrói?
Alguns produtos não são de facto mais caros. É possível produzir biológico e produzir mais barato. Depende do tipo de produção. A estratégia da maior parte dos produtores em modo de produção biológica é de facto reduzir os custos dos fatores de produção, porque de facto conseguem se livrar de ter que comprar alguns dos inputs se conseguirem construir um sistema que de facto esteja mais ou menos em equilíbrio. Alguns produtos conseguem de facto vender-se mais barato, mas a maioria de facto tem um custo acrescido. Como é que resolvemos isto? Se calhar tendencialmente no futuro não precisamos de certificar a agricultura porque ela é integralmente sustentável e isso é menos um custo para... Num plano ideal. Sim, no Num plano ideal, sermos todos mais sustentáveis. progredimos nesse sentido, mas para isso é necessário se calhar haver extensão rural, que no fundo é serviços de apoio aos agricultores que de facto sejam disseminadores de novo conhecimento, investigação e aproveitar aquilo que é o conhecimento experimental, porque a maior parte dos agricultores que de facto tentam experimentar na sua exploração produzem imenso conhecimento e esse conhecimento não é partilhado entre outros agricultores porque o agricultor está cheio de trabalho. Tem que fazer tudo, tem que produzir, tem que comunicar, tem que vender. É impossível ser uma rede de suporte que consiga apanhar este conhecimento a ser produzido e conseguir disseminá-lo. E há coisas extremamente interessantes e soluções extremamente engenhosas que podem ser reproduzidas em várias circunstâncias. Nós, sem esta rede de suporte, é muito difícil que lá chegaremos. E claro que a configuração dos nossos apoios para a agricultura devem ser feitas no sentido de incentivar cada vez mais aquelas que são as práticas que nos interessam e que garantem um futuro. Bruno, enquanto produtor do Intermarché e o facto de existir também já há muitos anos o programa Origens, em que medida é que isso permitiu que chegasse com mais facilidade às cadeias de distribuição? Começa tudo com uma pequena palavra, confiança. E é decisivo. Nós já trabalhamos com o Intermarché desde 1995 e esta rede de suporte e confiança está muito bem instalada. O que permitiu arriscar. E quando arrisquei e correu mal, eu senti um apoio do outro lado. E isso é mesmo muito, muito importante porque quando estamos a falar da questão de preço, nós se quisermos um Mercedes, temos que pagar pelo Mercedes. Se quisermos ter um Fiat, pagamos pelo Fiat. Quando estamos a falar de alimentação, é bem mais importante que um Mercedes, é mais importante que um iPhone, é mais importante que um computador, é mais importante que qualquer coisa, porque estamos a falar de nós próprios. E o risco associado, isto não para defender que a agricultura biológica tem que ser mais cara, ou melhor, não do ponto de vista de negócio. Agora, temos que compreender que trabalhar desta forma exige um risco muito maior e perdas também maiores. Quer se queira, pronto, quem está habituado a fazer vê que há alturas que estamos a perder. E isso tem que ser pago de alguma maneira. Para além do facto de o agricultor estar a ter uma função num bem comum que não está a ser remunerado por ninguém. Porque nós estamos a preservar o meio ambiente, estamos a preservar o futuro de quem vem a seguir. E esse custo, esse bem, ninguém paga. Portanto, ou nós trabalhamos por muito amor à camisola, ou então ninguém se converte, é mesmo só por amor. Ou então tem mercados muito bem definidos. Voltando ao Intermarché, nós estamos, é mesmo um prazer e algo que é muito importante é o planeamento, é toda a estrutura que nos foram ajudando a criar, uma estrutura física, mas também uma estrutura, um método de trabalho muito mais profissional e, como é óbvio, estamos a falar de um trabalho a médio e longo prazo. E os frutos aparecem. Os frutos aparecem. O Bruno, se puder dizer. Claro. Bruno tocou aqui num ponto, acho que importantíssimo, e eu nem me lembrei de falar nisso, que é esta questão de remunerar os serviços que são prestados. Agora já se fala muito da questão da remuneração dos serviços de ecossistema, mas isso ainda não é política e não está na estrutura dos apoios, como deve ser. E é a questão das externalidades que podem ser positivas, mas há muitas externalidades negativas de más práticas
que não são incorporadas naquilo que é o preço do produto que vai estar para venda. Portanto, quando nós vamos comprar um produto, Ou seja, os produtos que têm por base más práticas de produção deveriam ser penalizados no preço e esses sim serem mais caros. penalizados não no sentido de haver um acrescento à saída para o consumidor, mas haver uma internalização daquilo que são alguns dos impactos negativos que não são incorporados no preço. Por exemplo, nós estamos numa crise climática, obviamente que se temos uma agricultura que é muito intensiva no uso de energia e de combustíveis fósseis, isto vai ter um impacto que está dividido por toda a nossa sociedade e pelo planeta, que não é pago pelo poluidor. E temos outras questões, por exemplo, a poluição das massas de água. A atividade agrícola é a principal responsável pela poluição difusa que vai para as nossas massas de água. Isso muitas vezes não é incorporado naquilo que é o preço do produto que vai ser vendido. E podemos falar também da questão da exploração laboral e outras questões que também estão envolvidas na produção. Claro que é uma penalização depois de um produtor que é responsável, depois tem que competir com um produto que é muito mais barato porque não internaliza, não incorpora no preço do produto final aquilo que foi os impactos que depois a sociedade tem que pagar de alguma forma. E aí essa distorção de preços acontece. Bruno, ia acrescentar qualquer coisa, mesmo, já estamos mesmo a ultrapassar o nosso tempo, peço-lhe que seja sintético. Ok, pegando na questão das massas de água, nós temos que fazer reciclagem dos plásticos e isso é. A nossa exploração fica ao pé de uma linha de água e é aberrante. É aberrante e a quantidade de desperdícios agrícolas, das explorações vizinhas, que simplesmente para não terem custos de remoção, de tratamento, de seja do que for, e querem manter as suas explorações limpas, simplesmente escondem no pior sítio de todos, que é nas linhas de água. E depois, quando vai para os oceanos, vai para todo lado, não é? Quer dizer, isto é impensável. Já sempre. Chefe, para terminar, pedia-lhe aqui 2 ou 3 sugestões para o consumidor poder fazer em casa. Como é que todos nós em casa podemos ser um bocadinho mais sustentáveis? Isto é algo que não é novo, que as nossas avós já o faziam, a mãe, que é, se pegamos seja nos vegetais, aproveitar, claro, as cascas todas para se fazer um bom caldo, para depois ir cozinhar com um caldo de vegetais, nos peixes as espinhas, nas carnes os ossos, não jogar fora, não é? E eu acho, há uma coisa muito importante que é, já me faz muita confusão o desperdício mesmo, faz mesmo muita confusão. E quando nós cozinhamos um bocadinho a mais, porque é intrínseco ao português, mas quando cozinhamos um bocadinho a mais, não jogar fora e tentar ser criativo e fazer de um prato que já está confeccionado outro prato e levar sempre as coisas assim, porque e não é só ser sustentável, é também ter uma responsabilidade muito grande em não haver desperdício, porque temos tantas pessoas hoje em dia que precisam e não têm, então acho que isto tem que vir mesmo de nós esta responsabilidade e pronto. E depois isto é igual no restaurante como em casa. Eu aprendi a cozinhar com os meus avós, com a minha mãe e com os antigos, como nós gostamos de dizer, ou às pessoas com mais experiências, portanto eles já o faziam. É um pouco voltar às origens. E as mesmas técnicas que nós usamos na cozinha são tudo técnicas. Nós chegamos à conclusão que as melhores são aquelas mais antigas, portanto não vale a pena. Fica então aqui a sugestão. Muito obrigada aos 3 por esta conversa. Muito obrigada também ao facto de ter estado desse lado a acompanhar-nos. Na próxima conversa vamos falar sobre o impacto do Intermarché na produção local. Até breve.